Todo mundo deveria dominar primeiro o seu peso corporal antes de levantar peso. Novamente, todo mundo deveria dominar primeiro o seu próprio peso antes mesmo de começar a levantar qualquer peso. Essa é uma opinião bem polêmica e muitos de vocês vão pular para conclusões antes mesmo de ouvir o meu argumento. Eu quero que antes de você comentar sobre isso aqui embaixo, eu quero que você escute esses próximos 4 minutos os meus argumentos com relação a isso. E depois que você ouvir o meu lado, eu quero saber a sua opinião real. Você não precisa concordar comigo, mesmo que você discorde, eu quero saber qual é a sua opinião, eu quero saber o que você pensa aqui embaixo. Primeiro de tudo, treinar com peso corporal você pode começar desde praticamente quando você nasce. Quando seu filho está engatinhando, quando ele aprende a andar, quando ele aprende a se levantar do chão, quando ele aprende a rolar, tirar até a cabeça, o famoso tummy time, aquele tempinho que a criança fica para levantar o peso da cabeça, criar força nessa cadeia posterior no pescoço. Isso é calistenia. Para uma criança ir para uma academia, não é porque isso vai impedir o desenvolvimento dela que crianças não são permitidas em várias academias. É justamente porque os riscos que essa criança vai correr em derrubar um peso no chão, em brincar com uma máquina que não deveria ser brincadeira, em aprender uma técnica que, se ela não realizar da maneira correta, aquele equipamento pode ocasionar lesões no futuro. Mas aquela criança, ela pode treinar em casa, ela pode utilizar o seu próprio peso corporal, ela pode aprender flexões desde cedo, ela pode aprender agachamentos. Quando a criança está brincando num parquinho, passando de uma barra a outra, ela está praticamente fazendo movimentos de puxar. Ela pode tentar fazer uma barra tentando subir numa árvore. Tudo isso são habilidades que o seu corpo foi feito para realizar, certo? Você foi feito para puxar e empurrar, para dominar o seu peso corporal no ambiente, certo? Antes mesmo de começar a fazer supino, antes mesmo de começar a fazer levantamento terra. E muita gente pode partir do argumento e dizer: poxa, Pinho, mas para uma pessoa obesa, para uma pessoa lesionada, que fazer um treinamento com peso corporal, fazer uma barra é algo praticamente impossível para ela deve fazer primeiro academia, ela deve fazer primeiro levantar um peso, uma carga externa, já que ela não consegue dominar o seu próprio peso corporal. E isso não é contra o que eu estou falando. O que eu estou falando, isso simplesmente comprova o meu argumento, que todo mundo deveria, certo? Deveria, no sentido de que desde que você é criança, desde que você é adolescente, conforme você vai crescendo, você deveria ir dominando e ir adquirindo experiência e ficando cada vez melhor, dominando o seu próprio peso corporal. Agora, se uma pessoa não teve exemplos de pais em casa, seus pais eram obesos, não ligavam para atividade física, adivinha só, você vai ser obeso e não vai fazer atividade física, até que um dia a doença bata a sua porta e lhe obrigue a reduzir o seu peso. Aí, depois que o estrago já está feito, você já está lesionado, você está, depois de anos e anos sedentário, sem nunca praticar nenhuma atividade física, aí você realmente, a única solução que vai ter para você é começar a treinar bem leve, começar com uma carga bem leve, e a academia realmente vai ser mais apropriada. Mas isso não tira a verdade do argumento, que é: todo mundo deveria dominar o seu próprio peso corporal antes de começar o treinamento com pesos. E agora, já que eu dei essa introdução, eu vou falar por que eu acho isso. Quando você treina com o seu peso corporal, você aprende muito sobre técnica através do movimento. Uma flexão que machuca seus ombros, que você tem ombros saudáveis e você sente dor nas articulações, provavelmente você está fazendo com a técnica incorreta. Então, conforme vai passando os anos, você é uma criança, você é um adolescente, você vai aprendendo a fazer flexões, aprendendo a fazer com a maneira anatomicamente que se ajusta melhor ao seu tipo físico, à sua largura dos ombros, o quão longo ou quão curto são seus membros. Isso vai te dar uma ideia de técnica que vai te auxiliar muito quando você for fazer o supino, por exemplo. Quando você vai fazer barras, você aprendendo a fazer um movimento simétrico, controlado. Isso vai te ajudar também quando você for fazer as suas remadas com pesos, quando você for fazer aquele puxador no cabo.
certo? Então, tudo isso vai fortalecer as suas articulações. Esse treinamento com peso corporal ao longo dos anos da sua infância, da sua adolescente, vai te ajudar a prevenir lesões no futuro, a dominar melhor uma técnica e colher mais benefícios desse treinamento com pesos em vez de se lesionar, se desestimular e parar de treinar, certo? Então, esse é o meu argumento. Agora que você ouviu, eu quero saber o que é que você pensa aí embaixo sobre essa colocação. E muita gente se pergunta também o que é dominar o peso corporal. É um determinado número? Cara, não vamos ser ignorantes, não vamos fingir que a gente não sabe do que é que a gente está falando. Dominar o peso corporal é simplesmente você dominar o seu peso corporal, você fazer movimentos utilizando todos os seus músculos de uma maneira controlada, um movimento que aparentemente sem esforço nenhum, tá? E que você faça com um número alto de repetições sem alcançar fadiga, certo? Se você consegue fazer 10 barras de maneira controlada, se você consegue fazer, sei lá, 20, 30 flexões paralelas, agachamentos da maneira correta, onde quem olha vai achar que você está fazendo que está muito fácil, isso é dominar o seu próprio peso corporal, certo? Então, agora que você ouviu meu argumento, eu quero saber o que é que você pensa. Comenta aí embaixo. Mesmo que você discorde comigo, eu quero ouvir, tá? Não quero polemizar, eu só quero abrir os seus olhos para uma realidade que provavelmente você nunca ouviu em nenhum outro lugar. E não se sinta ofendido, tá? Se você perdeu muito tempo, eu também durante a minha adolescência eu nunca fiz sequer uma flexão, imagina aí. Até os meus 18 anos de idade eu nunca tinha feito uma barra, tá? E isso foi culpa minha, mas recuperei o tempo perdido e tô aqui dominando meu próprio peso corporal e fazendo um treinamento híbrido envolvendo calistenia e peso corporal. Então é isso aí, galera. Comenta aí embaixo, eu quero saber o que é que você pensa.